Hoje nosso assunto será as 7 escolas psicanalíticas, tá? A psicanálise, ela não é a psicanálise, ela tem as psicanálises, tá bom? Mas todas as psicanálises são ramificações da primeira, do nosso querido Sigmund Freud, nosso querido pai da psicanálise. Todas as outras escolas, as outras 6, tirando a freudiana, foram derivadas dos ensinamentos de Freud e das suas teorias, das suas técnicas e da sua abordagem. A gente vê que na psicologia tem vários tipos de abordagens, né? Tem TCC, tem a abordagem de Skinner, tem behaviorismo, né? E tantas outras. Mas a psicanálise, ela só tem um tipo de abordagem, mas ela tem várias linhas, que são essas 7 escolas. E também, como Lacan fala, a gente tem aquela coisa de colocar o nosso estilo na psicanálise. Então, assim, por mais que a gente siga uma linha, a gente vai mesclando ali com outras e, dependendo do paciente, a gente vai, eu, pelo menos, eu vou adequando ali, né, a abordagem e vou tentando fazer um manejo clínico que seja mais benéfico para o meu paciente. Tá? Se eu pego um paciente que precisa de maternagem, vocês vão ver que eu vou mais pelo winnicottiano, pelo menos inicialmente. Se eu vejo que é um paciente que está dentro ali do narcisismo, eu vou entrar mais na questão dos confrontos, né? Da questão de colocar ele em reflexão. Então, isso tudo vai muito depender do paciente. Então, meio que para cada paciente é uma psicanalista diferente. Eu vou ali, né, fazendo os manejinhos maravilhosos. Mas é importante a gente estudar as escolas. Hoje vai ser apenas uma visão superficial, porque como vocês viram no mês que vem, em junho, nós vamos ter iniciação, introdução a Lacan, introdução a Bion, a Klein e a Winnicott. Por que só essas 4? Porque são as principais, lógico, a gente passou 6 meses estudando a escola freudiana, tudo que a gente viu até aqui foi baseado nos ensinamentos de Freud, nas suas teorias, todos nos seus esquemas, nas suas estruturas psíquicas, tudo o que ele criou e desenvolveu através do descobrimento do inconsciente. Ele fala que ele não descobriu o inconsciente, né? Ele apenas começou a olhar para ele de outra forma e a estudá-lo. Então, assim, tudo que a gente viu até agora foi bem freudiano. Mas, a partir de hoje, com essa iniciação às 7 escolas, nós vamos começar a dar andamento à visão mais das outras escolas, um olhar mais focado, tá bom? Então, hoje vai ser superficial, vou falar os pontos principais, tá? E mês que vem a gente vai aprofundar, tá? Quem tiver medo de Lacan, não precisa se assustar, que a titia tem o dom aqui de fazer as coisas ficar mais fácil para o entendimento de vocês. As 7 escolas psicanalíticas eu estudei através do livro do David Zimmerman. Na verdade, eu não tenho o livro, eu tenho ele em PDF, só que é o que eu fiz. Eu imprimi ele aqui. Por que, Viviane? Porque ele tem um precinho meio salgado. E assim, eu pretendo comprar, lógico, mas enquanto eu não compro, eu vou fazendo umas copiazinhas das partes que me interessam. Então, eu tirei esse capítulo, tá? Os principais autores das 7 escolas de psicanálise e sua contribuição técnica, né? Tem as questões dos méritos e tem as questões das críticas. As questões dos méritos, eu vou falar pelas minhas anotaçõezinhas, tá? Que eu estudei outras coisas, mas as questões das críticas, eu vou dar uma lida aqui do Zimmerman, porque eu achei muito bacana, e eu acho que eu não tiraria nenhuma vírgula, então eu vou fazer uma leitura fidedigna, porque é bastante interessante, tá bom? Vamos começar falando da escola freudiana, apesar da gente já saber muita coisa, mas eu preciso falar dela para a gente poder perceber como que as outras foram saindo dela, tá? Freud iniciou as suas técnicas através das sugestivas, né? Que a gente viu que ele começou lá os seus estudos para a psicanálise, para dar início à psicanálise, através da hipnose. Contudo, ele abandonou. A gente estudou, no caso da Ana O, todo esse andamento com o método catático de Breuer. A gente viu que Freud percebeu que ali não precisava do hipnose, um transe hipnótico para a paciente fazer a livre associação. E como a Ana O mesmo falou, a cura pela fala, talking cure. Então, Freud veio com todas essas inovações, tá? Ele criou a livre associação, isso foi estritamente
criação dele. A psicanálise se baseia basicamente dentro do set analítico da livre associação, juntamente com a interpretação dos sonhos, análise do inconsciente através dos atos falhos, dos xistes também. Mas a livre associação é o nosso cargo-chefe. O que é livre associação? É quando o paciente chega no nosso setting, você fala para ele falar tudo o que vem à sua cabeça, sem se preocupar com o que o analista vai pensar, sem se preocupar com censura, sem se preocupar com julgamento, porque ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai criando limitadores sem nem querer. Por exemplo, a mamãe fala, não pode falar isso, não pode pensar coisa feia, isso aí é proibido. Então, a gente automaticamente vai criando essas censuras. Então, quando a gente chega no set analítico, o analista fala, fale o que vier na sua cabeça sem se preocupar com limites, com censura, então isso é livre associação. Deixa vir livremente. Se quiser xingar, xinga. Se quiser falar mal, fala. Se quiser falar coisas sem sentido, fala também, porque para a gente que é analista, se tem sentido. Então, isso foi uma criação de Freud. Então, através da livre associação, ele percebeu que a gente conseguia ter acesso ao inconsciente de uma forma não induzida nem sugestiva, de uma forma livre, por isso associação livre, tá? O divã também é uma estruturação criada por Freud, mas o divã, hoje em dia, a gente não tem muito esse móvel, no sentido do utensílio móvel. A gente trabalha com a terapia online, muitos dos nossos colegas também estão fazendo terapia online, muitas pessoas estão justamente vindo para a análise porque ela está online, facilitou bastante, mas o divã, no sentido do paciente estar ali, não necessariamente de costas, não necessariamente olhando no olho do analista, mas o divã representa que ele está falando e se ouvindo, que ele não está preocupado com alguém está olhando para ele, com a aprovação do outro, com a validação do outro. Ele está ali simplesmente querendo falar o que vem ao seu inconsciente. Então, a gente adapta o divã para os dias de hoje, pede para o paciente se sentir confortável, ficar de costas ou ficar de lado, não olhar para a câmera. Quando o paciente começa a associar e começa a ficar assim, sem nem olhar para o analista, então a gente já imagina que ele está pronto para o divã, então a gente já fala, olha, você não gostaria, na próxima sessão, de sentar sem olhar para a câmera, para você associar livremente. Então a gente vai adaptando, e tudo isso que foi lá do nosso colega Freud, nosso papai Freud. Então, ele usa as técnicas que ele testou em si mesmo, né? Ele não tinha muito o que fazer, tudo que é novo a gente sofre essas problemáticas de crítica e não tem muito estudo sobre. Então, ele testou nele mesmo a associação livre, a interpretação dos sonhos e ele foi aprimorando. Tá? A associação livre facilitou a constatação das manifestações, das repressões e das resistências do paciente. Ou seja, através da livre associação, o Freud percebeu as nossas resistências e os nossos bloqueios. Ele viu que existia isso e que o inconsciente ele não era tão passivo assim, ele tinha uma atividade muito importante sobre o ego, tá? Sobre o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente. Então, ele concluiu que essas barreiras contra o recordar e contra o associar, eram provindas de traços inconscientes, de forças inconscientes. São resistências involuntárias. Inconscientemente, você não vai falar certa coisa porque tem uma repressão ou resistência ali. Então, isso foi também descoberta de Freud. O pai da psicanálise e o pai do inconsciente, né, foi ele que teve esse olhar de estudar o inconsciente. Ele também criou a atenção flutuante. O que é a atenção flutuante? É o que nós analistas temos que fazer todas as vezes que estamos em análise. Lógico, não o tempo todo. Porque o paciente chega, geralmente a gente fala, oi, tudo bem? Como foi sua semana? Faz ali aquela quebra de gelo, aquela socialização. Então, ali você não está com a atenção flutuante, você está sendo social, né? Mas, ao passo que se inicia a livre associação, você tem que ter a sua atenção flutuante. Você não pode focar em tudo que o analisando está falando, você tem que ter uma atenção flutuante ali, despreocupada, tá bom? Atenta, mas sem foco na fala do sujeito, ou seja, você tem que estar ouvindo, mas ao mesmo tempo, né, não está focando nas minúcias, esperando que ali venha o conteúdo do inconsciente e que sempre vem. E ele formulou, a escola freudiana formulou alicerces
da técnica analítica e da teoria, tá? Eu vou citar aqui porque são alguns, então eu vou dar uma lidazinha, tá, gente? Descoberta do inconsciente dinâmico como principal motivador da conduta consciente, a livre associação de ideias, os sonhos, as técnicas de como acessar o inconsciente, sexualidade da criança, que a gente estudou numa das aulas passadas, né, que é um modelo de sexualidade infantil, a cena primária, que é aquela cena do sexo entre os pais, e o conflito de Édipo, tão falado e estudado também, foi criações do pai da psicanálise, resistências e repressões, que também fazem parte dos mecanismos de defesa, que posteriormente a filha de Freud, Anna Freud, que também faz parte da escola freudiana, que é um dos pilares, né, um dos pós-freudianos mais importantes. Ela teve um trabalho muito importante dentro dos mecanismos de defesa do ego. Ela tem, inclusive, um livro chamado Ego e seus mecanismos de defesa, que é muito relevante, tá? A transferência e a contra-transferência também, Freud criou esse tema. A dualidade do psiquismo, a gente sempre vê que são duas pulsões, pulsão de morte e pulsão de vida. Dois princípios do princípio do prazer e princípio da realidade. Então, você sempre vai encontrar essa dualidade do psiquismo, bem e o mal, os conflitos psíquicos com as forças contrárias, né? Sempre os opostos. Ele também descobriu que o neurótico sofre de reminiscências, né? E a cura é justamente rememorar. A gente viu bem claro isso no caso da Ana O, sobre a teoria do trauma, que ela tinha vários sintomas e que ela, como neurótica histérica, ela foi rememorando aqueles conflitos e os sintomas iam sendo extintos. E tornar consciente o que é inconsciente, né, que é através da teoria topográfica, da primeira e segunda tópica que a gente viu. E também, uma das últimas coisas que é importante aqui é que ele falou assim, onde houver o id, o ego deve estar, que é uma das teorias estrutural, né, que é a segunda tópica, id, ego e superego. Então, assim, a gente viu que o id, ele vamos dizer assim, algumas teorias falam que ele é inato, outras teorias falam que ele vai se formando ao longo depois do nascimento, alguns outros teóricos falam que ele já existe intrauterino, mas para Freud ele é a partir do nascimento, tá? Então, o ego, ele vai se estruturando depois do id, ele vem do id, o ego vem do id, e posteriormente o superego, também que vem do ego, que é ali na fase fálica do complexo de Édipo, quando Freud diz que o pai tem um papel, né, a função paterna, lá que eu falo do pai simbólico, então ele faz ali aquela função paterna e começa a estruturação do superego. Não o pai mesmo, mas a figura paterna, tá, gente? A gente sempre fala pai, mas é a figura que representa a função paterna. Deixa eu ver aqui, que eu grifei algumas coisas que eu achei interessante. Mesmo nós temos a tendência, todos os psicanalistas, de sermos freudianos, é importante a gente saber que, ao longo da modernidade, da contemporaneidade, a gente vai acrescentando algumas técnicas e deixando outras mais em desuso, tá bom? Mas as contribuições desses autores que eu vou falar são muito importantes para o nosso dia a dia, da nossa prática psicanalítica. Tem uma coisa aqui que o Zimmermann falou que eu achei interessante. Não se deve abandonar ou negligenciar as técnicas mais clássicas, inclusive as pioneiras, falando com relação à escola freudiana. Inovações técnicas que são propostas, às vezes, não passam de modismo. Ou seja, muita coisa, hoje em dia, eu vou até fazer uma crítica, tá, gente? Eu não costumo fazer crítica porque eu tenho a mente muito aberta. Mas, hoje em dia, a gente vê muito terapeuta disso, terapeuta daquilo, master isso, partner disso e não sei o quê. E é tanto tipo de tratamento que está aberto aí para as pessoas que a gente às vezes fica pensando, será que isso também não é só um modismo ou uma forma de conseguir ganhar dinheiro? Claro, honestamente, mas será que realmente existe a preocupação do bem-estar com o sujeito, com o ser humano? Então, a gente tem que estar bem esperto para saber que, assim, não vamos dizer, Freud não é relevante mais. Jamais.
todo o que Freud criou, tudo o que ele trouxe para a gente tem uma extrema importância hoje, ajuda muitas pessoas. Então, assim, por mais que existam outras técnicas mais atuais, às vezes não passa de modismo, às vezes daqui a 50 anos, 20 anos, ninguém vai nem lembrar que isso existiu. E Freud vai estar aí, tá, gente? Com certeza. Tá bom? Eu vou falar agora aqui a crítica que algumas pessoas fazem a Freud. Eu falei para vocês que eu ia pegar a parte das críticas, né? Por quê? Porque falar bem de Freud eu falo, né? Agora a crítica eu vou deixar para quem escreveu aqui, que foi o David Zimmel. Dos seguidores diretos de Freud, nós temos o Abraham, que foi considerado um trabalho muito importante, a resistência narcisista. Tem o Firenze, tá? Que sofreu severas críticas sobre a sua técnica ativa. Tem o Reich, que a gente sabe que é sobre a terapia sexual, que ele também tem uma obra importante sobre a análise do caráter. E tem a Ana Freud sobre as defesas do ego, que eu falei para vocês. A crítica sobre a escola freudiana é com relação a que Freud ele ficou muito obcecado com as questões do complexo de Édipo, né? A gente percebe que Freud ele baseou muitas coisas da sua teoria no complexo de Édipo. Então, assim, no começo da psicanálise, sempre ele procurava nos pacientes o Édipo, a fixação na fase de desenvolvimento, e não se atentava para as outras coisas, como, por exemplo, o narcisismo, que a gente já vê que outras escolas estudaram mais sobre. O estudo de Freud sobre o narcisismo, ele é importante, mas ele não é aprofundado. Então, existem essas críticas aí com relação a Freud. E outra crítica também à escola freudiana é que ele se importou muito em estudar os seus pacientes e não em necessariamente tratar. Então, por exemplo, ele pegava um paciente, ele passava pouco tempo, entendeu? Por exemplo, o paciente mais longo dele foi o Homem dos Lobos, que a gente viu essa aula, que durou 4 anos, mas mesmo assim ele estipulou um tempo final. E ele atendia o Homem dos Lobos 6 vezes por semana, ou seja, todos os dias, exceto domingo, praticamente, né? Não sei qual era o dia que dá folga, mas eram 6 vezes por semana. Então, assim, os pacientes deles geralmente eram de curtas durações. Você vê o caso da Dora, foi 3 meses. Então, assim, essa crítica, muitas pessoas, muitos críticos falam que Freud só pegava o paciente para estudar. Mas, se foi isso ou se não foi, ele fez uma coisa bacana, que ele foi o pioneiro, ele tinha que estudar e ele tinha que usar os seus pacientes para isso, de certa forma. Mas ele sempre foi muito ético, ele sempre foi muito correto, sempre preservou a identidade. As pessoas que depois se revelaram como o próprio Homem dos Lobos, ou foi descoberto depois, né, com a modernidade, ficou mais fácil de saber os pacientes. Tá bom? Então, essa é a crítica que muitas pessoas fazem no nosso querido Freud. Agora eu vou entrar na escola das teoria das relações objetais. Eu não gosto de falar escola das teorias das relações objetais. Eu gosto de falar escola kleiniana, tá? Que é da Melanie Klein. Ah, mas tem outras pessoas? Tem. Mas toda a estruturação dessa escola, derivada de Freud, foi por nossa querida fofa Melanie Klein. Então, assim, eu gosto de falar escola kleiniana, escola bioniana, escola winnicottiana, lacaniana ou lacanismo. Então, eu sempre coloco o nome, que também vocês vão encontrar mais aí, por aí nas literaturas, tá bom? Então, com a escola da Melanie Klein, ocorre uma abertura de correntes de pensamentos psicanalíticos derivados de Freud. Começou a se ter um olhar mais aberto, falando, não, Freud é Freud, mas, entendeu? Tipo uma afrontazinha ali, com todo respeito, lógico, mas começou a se repensar, ter uma abertura maior. Que foi a segunda escola, né, que foi uma precursora logo em seguida, vamos dizer assim, concomitantemente também, mas ela começou a ter esse olhar diferenciado. Ela é referência na clínica das crianças, no atendimento analítico de crianças. Inclusive, Freud não concordava que criança poderia ser analisado, e Melanie Klein provou para ele que sim, e posteriormente ele falou sim, realmente você está correto, ou seja, por mais que falem de Freud, ele tinha uma certa humildade ali em reconhecer quando ele estava errado. Inclusive, a gente percebe muito isso também pelas reformulações de suas teorias ao longo do seu percurso. Então, ele
validou a Melanie Klein e seu atendimento à criança. E depois também tinha uma rivalidade ali, né, entre Melanie Klein e a Anna Freud, que era filha de Freud. Só que a Anna Freud, ela foi mais pelo lado da pedagogia, da questão da análise, mais pelo lado pedagógico. E a Melanie Klein, ela foi mais pelo lado do lúdico, né, da fantasia, ela é precursora da ludoterapia. Então, são vertentes diferentes, mas ambas tiveram ali seu pioneirismo na psicanálise infantil. Novas visões, como eu falei para vocês, novas interpretações e que ampliaram o saber psicanalítico. Não diminuíram, não negaram a importância de Freud, mas ampliaram. Melanie Klein, como sua maior representante, que eu chamo de escola kleiniana, criou sua técnica própria, introduziu o entendimento simbólico contido nos jogos e brinquedos, o estudo do lúdico, que é o estudo do simbólico, né? Criou a ludoterapia, postulou o ego inato, o ego rudimentar. Isso ela se diferenciou de Freud, tá? Ela criou essa teoria do ego inato e rudimentar. Quando a gente for fazer a introdução à Melanie Klein, a gente vai entrar bastante nesse conceito dela, tá bom? E nesse aqui também, a pulsão de morte inata, que é diferente também de Freud. Freud acredita que a pulsão de morte ela vai surgindo depois ali derivado do ego. A Melanie Klein não, falou que ela é inata. E outra também coisa, ela diz que a pulsão de morte é inata porque a criança teria ataques invejosos e sádicos destrutivos contra o seio da mãe. Eu sou mãe de três meninos, eu não sei como é ser mãe de menina, mas pelo menos quando a gente está dando mamar para o nosso bebê menino, ele tem uma certa agressividade muitas vezes ali, gente. Eu não sei se isso seja decorrente da teoria da inveja da Melanie Klein e essa pulsão de morte inata, mas a gente percebe muitas vezes que existe ali uma certa agressividade, alguma coisa assim, mas não no sentido, não sei se destruir, não sei, né? Preciso ainda estudar mais sobre isso, mas que existe isso, existe. Eu sei pela prática, tá? Então, ela também criou a ideia do seio bom e do seio má, a mãe boa, a mãe má, tá? As posições esquizo-paranoide e posição depressiva, que também a gente vai entrar bastante nesse tema, que é super relevante, porque, por exemplo, na minha clínica psicanalítica hoje, eu consigo identificar nos meus pacientes adultos, quando eles chegam, se eles estão numa posição esquizo-paranoide ou se estão numa posição depressiva. Vou falar aqui bem rapidinho para vocês, bem superficialmente. Na posição esquizoparanoide, existe assim, essa minha mãe é boa, essa aqui é mal. Então, existe a diferença entre o bom e o ruim. Ou é bom ou é ruim. Ou é bom ou é mal. Não tem o entendimento de que no mesmo ser, ou no mesmo objeto, ou numa mesma coisa, existe a dualidade do bom e do ruim. Do bom e do mal. Então, quando você vai para essa dualidade e percebe, minha mãe também é boa, mas também é ruim. Aí você passa a entrar na posição depressiva. Então, às vezes eu percebo paciente que chega no meu setting e chega falando que tudo é ruim, tudo não presta, fala, opa, posição esquizoparanoide. Depois, em análise, ele já percebe que entra na posição depressiva. Realmente, meu trabalho é ruim, mas tem suas coisas boas também. Então, assim, é só para criança? Não, não é só para criança. A gente vai pegando as teorias, a gente vai conseguindo usar no nosso dia a dia com adulto, com idoso, com qualquer um, tá bom? São estudos muito relevantes. Ela também criou a ideia dos objetos idealizados e persecutórios, tá? Pulsões destrutivas e construtivas, e a ideia das posições, como eu falei, esquizoparanoide e depressivo, que diferencia da fase evolutiva de Freud, tá bom? Essas foram as diferenciações mais importantes que a Melanie Klein fez com relação à teoria freudiana. Mas ela manteve a concepção do complexo de Édipo e do superego, né? Porém, a situou em etapas bastante primitivas do desenvolvimento da criança, ou seja, Freud fala, né? Complexo de Édipo é ali na fase fálica, dos 3 aos 7 anos, ali mais ou menos 4 aos 7 anos. Não é fixo, mas é logo após a fase anal, que é entre 2 e 3, 4 anos. Então, fase oral, fase anal, entrou na fálica, complexo de Édipo, tá bom? Então, a Melanie Klein, ela falou que a criança, né, no seu processo de desenvolvimento, entraria
no complexo de Édipo, a partir dos 3 ou 4 meses, seria ali o seu ponto de partida. Freud já tem a diferenciação que ele fala que é a partir dos 4 anos. Então, esses pontos distintos aí, vale a pena a gente estudar e ver, porque, assim, eu acredito que o sujeito, ele não é um padrão, tá? Ele não é assim, eu vou pegar essa teoria e vou aplicar para todo mundo. Não, eu acredito que vai existir sujeitos dentro do nosso SED que vai se adequar mais ao desenvolvimento freudiano, outros vão se adequar mais à estrutura do desenvolvimento da Melanie Klein. Então, eu acho que essa subjetividade, ela é importante, é necessária, e ela existe, a gente precisa saber das técnicas e das teorias para poder reconhecer e falar, não, aqui está diferente. Mas aqui, ó, Melanie Klein fala isso. Então, nunca descartar, né? Conhecimento sempre é muito bom. As críticas à nossa querida e fofa Melanie Klein. As maiorias das críticas que ela sofreu veio da escola dos psicólogos do ego, tá bom? Que a gente vai estudar logo em seguida a psicologia do ego. Porque eles falam que o paciente adulto estaria sendo encarado e tratado como um bebê, sempre insatisfeito, ávido, com desejos destrutivos e com certo menosprezo aos sentimentos amorosos. Essas foram das críticas que a Melanie Klein sofreu com as suas teorias. O uso de um estilo interpretativo com verdades acabadas. Maior enfatização ao paciente, maior infantilização do paciente adulto. O uso de interpretações com características superegóicas, como se o paciente fosse um permanente réu, algo acusatório de certo cunho, moralista, com o uso de terminologias como bom e mal, que a gente viu que ela tem aquela teoria do seio bom e do seio mal. Então, essa foi uma das outras críticas que ela sofreu. E também uma ênfase exagerada à interpretação da inveja. A Melanie Klein, inclusive, ela tem um livro chamado Inveja. O conceito de inveja dela não é o mesmo do senso comum, é bem diferente. Eu gosto do conceito dela de inveja, mas eu não acho que cabe para todos. Tudo é relativo, né? Mas é bom conhecer, tá bom? Então, vamos para a nossa terceira escola, a escola do ego. A escola do ego, ela tem, assim, uma coisa bem intrigante. Por quê? Existem pessoas que dizem que a maior representante é a Margaret Mahler, né? Mahler, vou ler como está escrito, Mahler, ou o Hartmann. Então, existem essas duas tendências, da Mahler e do Hartmann. Eu vou falar as duas, porque conhecimento não quer demais, tá bom? Então, primeiro eu vou falar da vertente da Margaret Mahler, tá? A sua importância na psicologia do ego. A psicologia do ego não é uma escola que a gente, no Brasil, nem na Europa, utiliza muito, tá? Na Europa se usa mais a escola francesa, do Lacan, e a escola freudiana, ou a de Melanie Klein, de Winnicott, ou de Bion, no caso mais específico. Aqui no Brasil, a gente é mais freudiano. Agora está vindo uma vertente bastante crescente dos lacanistas, né, dos lacanismos, da escola do Lacan, na escola francesa. Mas, assim, dentro da análise de crianças, é sempre Winnicott e Melanie Klein. Inclusive, tem várias escolas aqui no Brasil escola de Winnicott, escola Melanie Klein, porque eles realmente são referências na análise de crianças. Mas a psicologia do ego é uma escola americana, tá? Então, ela é mais usada lá nos Estados Unidos. Ficou ali reduzida àquele continente, àquele país. Então, a importância da escola da psicologia do ego, tá? Ela dá importância ao meio ambiente, no desenvolvimento da criança, na visão da Margaret Mahler. Vou ler primeiro da Margaret. Tem a dualidade de mãe e bebê, tá? Que aí vocês já vão perceber que tem diferença com a do Winnicott, que já faz a unificação ali da mãe e bebê. Aqui tem essa dualidade. Ela trabalhou muito, a Margaret, estudando sobre a primeira separação da mãe e do bebê, tá? Cuidadosamente estudou esse primeiro momento de separação. Sua tese parte das hipóteses de Freud, de Bleuler e de Kammer, tá? Bleuler é um psiquiatra muito renomado na época lá de Freud. Inclusive, o Homem dos Lobos foi atendido por Bleuler, antes de passar por Freud, e veio com o diagnóstico de psicose depressiva. Freud falou, não, é neurose. Mas ele era muito renomado. Então, a Margaret, ela faz eu estudo sobre essa primeira separação, que ela chama de individuação, tá? É quando o bebê começa a desenvolver a sua individuação, as suas primeiras
noção de que ele não é um ser junto com a mamãe dele. Tá? Concorda com a teoria das pulsões de Freud e do estágio de desenvolvimento libidinal, que são as fases do desenvolvimento psicossexual. E muito importante na teoria da Margaret Mahler é a teoria de desenvolvimento das fases da criança, não excluindo as desenvolvimentos psicossexuais freudianos, mas acrescentando a sua visão. Ela fala que a primeira fase, que são das primeiras semanas de vida, o bebê tem a fase autística, a segunda fase, que é até os 5 meses, o bebê tem uma fase simbiótica, e depois, o que marca o fim dessa fase simbiótica, que é até os 5 meses, é a fase de separação e individuação. Isso é um marco. Então, a partir daí, ela fala que é um processo de sempre ir crescendo nessa individuação e buscando sempre o seu espaço ali no meio ambiente, tá? Aí eu vou falar do Hartmann, porque eu falei da escola do ego dentro da Margaret Mahler. Agora eu vou falar do Hartmann, tá? O Hartmann, ele, né, do psicanalista austríaco, né, que foi para os Estados Unidos depois da eclosão da Segunda Guerra Mundial, e ele sofreu muita influência da Anna Freud, foi uma das grandes inspiradoras, incentivadoras e colaboradoras dessa corrente psicanalítica. Então, eu vou falar agora o que o Hartmann fez de mais importante dentro da psicologia do ego, tá bom? Os pioneiros e seus seguidores propuseram uma maior valorização do ego no trabalho do analista, que até então estava muito concentrado no id, que foi uma das críticas que Freud recebeu, que eu falei até que a psicologia do ego ela sempre foi muito crítica, e eles falam que estava muito concentrado no id, no inconsciente, então eles trouxeram mais uma coisa para a valorização do ego, por isso que é a escola de psicologia do ego, e também sobre os mecanismos de defesa do ego, por isso a importância também da Anna Freud nessa escola, tá bom? Descreveram aquilo denominado de área do ego livre e de conflitos. Então, eles criaram essa teoria que existe uma área do ego livre de conflitos e também estabeleceram o conceito de autonomia primária e autonomia secundária, além dos processos de adaptação. Eu não tenho muito conhecimento dessa escola, porque ela realmente não é nada usual, a gente não estuda ela muito, não se aprofunda, porque ela é bem... inclusive, uma das críticas dela é que essa teoria da adaptação ela foi muito estruturada para o modo de vida do americano, né, dos estadunidenses. Então, assim, para a gente não fica tão usual, mas é bom a gente ter esse conhecimento, nem que seja superficial, tá bom? Então, eles tiveram a valorização das funções conscientes do ego, influência dos fatores heredo-constitucionais e ambientais na estrutura do psiquismo. Os psicólogos do ego dedicam-se basicamente a fundamentar as suas concepções teóricas e técnicas em pesquisas rigorosamente científicas, ou seja, todo o seu embasamento ali é necessariamente através da ciência. As críticas mais cadentes a essa escola partiram de quem? Nosso querido Lacan. Considerou uma traição a verdadeira psicanálise de Freud. Ele ficou realmente bem revoltado. Quando a gente for falar da escola de Lacan, a escola lacaniana, a gente vai ver que esse foi um dos principais motivos dele ter batido o pé e falado: não concordo, vou fazer uma escola que valorize Freud. Mas no final ele terminou fazendo que valorizasse ele. Mas a ideia foi boa, fez todo mundo voltar o seu olhar para Freud. Então, ela foi muito criticada, essa escola da psicologia do ego, por Lacan, tá? Converte a psicanálise em uma mera adaptação ao American Way of Life, ou seja, converte a psicanálise a um estilo de vida americano, que foi o que eu falei para vocês. Na verdade, costuma-se dizer que a nação norte-americana está vivendo a era do Prozac, tá? E tal é a busca por antidepressivos como substitutos de um tratamento psicanalítico. Então, essas são uma das maiores críticas à escola da psicologia do ego. Como eu falei esse negócio do Prozac, é porque, diante de toda essa modernidade que a gente está passando, a inovação dos psicofármacos, muita gente deixou de fazer terapia, pensando que tomar um remedinho ali iria resolver ali os seus problemas, os seus conflitos. Só que a gente sabe que, na verdade, é uma forma de mascarar. Continua lá do mesmo jeito, tá? O que acontece? O remédio dá uma inibição, dá uma mascarada, e aí depois você começa a precisar de uma dose maior, e, na verdade, resolver o conflito seria o ideal. Lógico que existem pacientes que precisam
de um remedinho, mas juntamente com a terapia o resultado é muito mais bacana, tá bom? Agora nós vamos entrar na psicologia do self, que é do nosso Hans Kohut. Kohut. É um nome estranho, né? Mas é o nome dele. Deixa eu pegar aqui. Hans Kohut, também o psicanalista que deixou Viena no apogeu do nazismo e refugiou-se nos Estados Unidos, ou seja, a psicologia do self é mais uma escola americana, tá? Só que diferente da psicologia do ego, ela teve uma base maior no self. O que é self? Self seria eu mesmo, né, na tradução, eu próprio. Mas dentro da visão da psicologia do self, é diferente, é como se fosse um ego de outra visão, tá bom? Kohut recusou-se a se restringir basicamente e unicamente nos conflitos édipicos na análise de todo tipo de paciente, tá? Essa era a regra até então. Como eu falei da crítica que Freud muito tempo recebeu, é que todo paciente que chegava na clínica freudiana era analisado complexo de Édipo. Então, assim, o Kohut, ele foi veementemente contra esse tipo de abordagem, tá? Ele é bem recente, no caso, para mim é recente, ele morreu em 1981. Sua obra mais importante foi Introspecção, Empatia e Psicanálise. Ele leva em consideração o processo da empatia, muito importante dentro do método psicanalítico. O método introspectivo empático é característica da escola do self. Tá? O desenvolvimento e regulação do narcisismo, mais uma vez, uma visão sobre o narcisismo que Freud deixou a desejar nessa questão, voltando-se mais para a questão do complexo de Édipo e outras, faz o desenvolvimento. E aí, mais uma vez, outra escola americana com essa visão mais para o narcisismo. Enfoque no self do indivíduo, desenvolvimento e regulação do narcisismo. Ele salientou o papel necessário dos pais educadores e também do analista, para espelhar de forma empática os estados do self da criança, tá? É muito importante essa visão do self, porque ele diz que nós, como os analistas e também os pais, tem uma importância muito grande no que está sendo espelhado pelo nosso paciente ou pela criança, no caso dos filhos. Então, assim, ele dá uma importância acima do normal, né, ao analista, porque já Freud fala que a gente está ali apenas na escuta flutuante, né, tentando pegar o material do consciente. Já a escola da psicologia do self, ele fala que a gente tem um papel de espelho, né, de projeção ali com o paciente e o seu self. Sobre a patologia do narcisismo, ele fez bastantes estudos. Ele tinha resgatado os aspectos sadios da estrutura do narcisismo que ele também representa. O narcisismo, ele muitas vezes do senso comum, ele tem uma visão de uma coisa ruim. Mas aqui a psicologia do self, ele trouxe também esse entendimento de que o narcisismo ele seria necessário, ele também teria suas transformações saudáveis na empatia, na sabedoria, no humor e na criatividade. Então, ele tem esse tipo de diferenciação, esse olhar para o narcisismo mais empático, mas também ele entende que existem as patologias, tá, de diferentes tipos de transtornos narcisistas de personalidade. Não é só o bonzinho, não, tá? Não é só a coisa bonitinha, não. Também tem o lado patológico e o lado que não é tão saudável. Ele criou também a teoria do self-objeto, das falhas empáticas da mãe, que são responsáveis pelos transtornos narcisistas e neuróticos em geral. Tá? Ele criou também a teoria do self-grandioso, tá bom? E as suas maiores críticas, né, as maiores críticas que o Kohut, é o fato de ele desconsiderar Freud a ponto de considerar que o Édipo nada mais é do que uma etapa paralela, que se configura de acordo com a evolução do eixo principal do narcisismo. Ou seja, ele pegou o Édipo, colocou lá, né, deixou lá de canto e colocou o narcisismo, que ele estudou mais, que ele tinha mais
empatia, e colocou lá em cima, num patamar bem superior. Então, essa é uma das maiores críticas à escola do Psicologia do Self. Pagou dois preços com isso, tá? O de ter desconsiderado um lugar sabiamente relevante, que sem dúvida é o conflito edípico, nas suas múltiplas variantes e derivados psicopatológicos, facilmente revividos e vivenciados na prática analítica. A gente vê bastante no nosso dia a dia que muitas questões dos nossos pacientes estão relacionadas ao complexo de Édipo. Então, minimizar ou desvalorizar isso foi um preço que o Kohut pagou bastante caro. E também ele cometeu o mesmo deslize de tantos outros autores importantes. Tentou aplicar suas concepções tão significativamente válidas para certos pacientes de forma exclusiva para todo e qualquer tipo de neurose. Ou seja, ele quis que toda neurose se encaixasse ali na sua teoria, só que a gente sabe que, na realidade, nada se encaixa em tudo, né? Não existe isso que vai caber tudo dentro do mesmo pacote. Vamos para a nossa quinta escola, a escola francesa, que é a escola de Lacan, a escola do lacanismo, tá bom? A escola lacaniana. Lacan foi um rebelde, Lacan foi muito criticado, Lacan foi inovador, Lacan e Vianney é apaixonada por Lacan. Mas, assim, como eu falei para vocês, o que revoltou Lacan foi essas escolas da psicologia do ego, da psicologia do self, que estavam, entre aspas, desmerecendo todo o legado de Freud. Então, ele falou, peraí, não é assim não. Então, ele criou a escola lacaniana, começando pela releitura a Freud, tá? Ele foi lá e fez um movimento contra a cultura da psicanálise, ele fez a releitura freudiana, existe até duas fases do Lacan, existe a clínica do Lacan estrutural, que é até a década de 50, que é basicamente releitura Freud, depois existe a escola Lacan, na clínica borromeana, que foi quando ele deixou de basear todos os seus estudos em Freud, começou a criar suas próprias teorias. Então, tem esse divisor, tá? Lacan, releitura Freud, Lacan, que é Lacan mesmo, que a gente conhece hoje. Mas ele foi de suma importância porque ele fez um retorno a Freud. Ele falou, não é assim. Freud tem a sua importância, Freud é o cara, Freud, muitas vezes você está interpretando mal, ele foi lá, fez uma releitura, falou é assim, é assado. Inclusive o conceito das DING, que hoje eu uso como nome da minha clínica online, da minha escola de psicanálise, dos nossos atendimentos, na nossa empresa, foi uma releitura que Lacan fez ao texto de Freud. Freud criou o termo das DING, mas ele não explicou. Aí Lacan foi lá, voltou, pegou o termo, estudou, falou, olha, é isso. É quando aquele prazer inicial, aquela primeira sensação de satisfação que você tem, e aí depois você fica buscando ela continuadamente a sua vida, mas você nunca vai se sentir satisfeito. A das DING, da origem ao objeto A, tudo a gente isso vai ver na introdução a Lacan, tá bom? Mas ele tem uma importância fundamental, é uma das escolas mais usadas na Europa, tá bom? O lacanismo. O tempo de Lacan é uma das características muito criticadas e muito relevantes dentro da clínica lacaniana, porque para ele existe o tempo lógico. É o tempo que é necessário para o paciente acessar o seu inconsciente, o material do inconsciente. Então, ele faz um corte simbólico, tá? O corte de Lacan. Se o paciente conseguiu entrar em processo de acesso ao inconsciente, trazer conteúdo, em 5 minutos, a sessão acaba em 5 minutos. Se ele foi a 3 horas, 4 horas, a sessão dura 3, 4 horas. Isso foi um ponto que ele foi muito criticado, porque disseram que no decorrer do seu trabalho, ele começou a ficar muito famoso, ele ficou muito narcisista. E aí ele começava a atender pessoas muito rápido, e muitas pessoas no intuito de conseguir mais adeptos e de conseguir mais dinheiro. Isso é uma crítica. Eu já testei o corte de Lacan, eu já fiz esse tempo lógico de Lacan com alguns pacientes, e realmente ele não é fácil. Existe isso, porque quando o paciente acessa ali o que ele veio te trazer, como fala do sujeito na sessão, tudo que ele falar depois daquilo é só abobrinha.
porque o ponto-chave já foi acessado. Então, tudo que você passa dali é só para nublar e para sujar, vamos dizer assim, o que foi falado e que foi relevante. Então, tem a sua importância? Tem, mas existem alguns tipos de pacientes que vão para análise que eles não têm muito conteúdo, então eles ficam lá livre associando e não chega o momento do corte. Então, a gente, como trabalha, né, tem nossas obrigações, a gente tem um período de até 50 minutos, 1 hora. Então, para a gente fica inviável ficar esperando o paciente 3, 4 horas. Então, assim, a minha crítica sobre isso é essa, tá? Se chegou o ponto principal da sessão antes, bacana. Aí, o que é que eu faço? Eu pego aquele ponto, eu não faço um corte e encerro a sessão. Eu fico tentando elaborar em cima daquilo para que o paciente consiga rememorar mais coisas e trazer mais conteúdo até acabar o tempo da sessão. Mas aí são adaptações, como o Lacan mesmo fala, cada um tem que colocar o seu estilo na sua clínica psicanalítica, esse é o meu estilo. Vou misturando Freud, Lacan, eu que der aí, eu vou fazendo, tá bom? Lacan, nada ortodoxo, atendia até famílias em análise, um grupo familiar de uma vez, tá? São 4 áreas do psiquismo que Lacan se aprofundou, que é o estágio de espelho, que a gente vai estudar também, que é bem importante, bem bacana, o inconsciente como linguagem, o desejo e o narcisismo e o édipo, que ele aí fez um estudo mais aprofundado do narcisismo, baseado nas obras de Freud e também depois nas suas próprias, tá bom? As contribuições para a clínica. Para Lacan, a análise não deve ficar reduzida a mesquinharias exclusivas do mundo interno. Ou seja, ele acha que a clínica não é só ficar ali falando abobrinha, tá bom? Ele é bem duro, muitas vezes, na sua fala, mas ele realmente tem pensamentos que são conflitantes, que são muitas vezes incompreensíveis, mas que têm a sua importância. Porque, por exemplo, qual a importância do paciente ir na análise e ficar só falando bobagem? Ele não está fazendo análise, ele está, tipo, conversando com um amigo. Então, ele não se apegava a essas mesquinharias. Tipo, a gente hoje tem aquele costume, olha, como foi seu dia? Como você passou? Como foi sua semana? Para Lacan isso pouco importa. Vai lá, fala o que tem que falar, quer análise? Vai ter análise, não quer? Vai conversar com a vizinha. Então, ele é bem assim, tá bom? Ele tinha importância, né, na fala do sujeito, ele fala que a fala podia ser cheia ou vazia de significado, e importante para ele era rastrear o significante, né? Os conteúdos, as estruturas da linguagem, porque a gente sabe que um significante ele sempre trabalha em cadeia, um significante vai puxando o outro. Um significante seu de pai vai puxar um pai que é amoroso, que é agressivo, aí vai puxar uma cena que você sofreu. Então, esses significantes eram o que o Lacan tentava rastrear na sua análise. E para ele a transferência era basicamente através do sujeito suposto saber, tá bom? E ele não deu valor à contra-transferência, diferente de Freud. Ele, no caso, ele sempre tirava o seu corpo fora, né? A contra-transferência é o que o analista, ele manda, né, inconscientemente para o analisando. O sentimento, a reação que o analista tem, que ele transfere, é contra-transferido para o analisando. Então, Lacan excluiu a contra-transferência, ele falou que só existe a transferência e decorrente de um suposto saber, tá bom? Realmente, o suposto saber é importante para que ocorra a transferência. Mas eu também acredito na contra-transferência. Agora eu vou falar sobre as críticas a Lacan, tá? Muitas pessoas falaram que ele revela uma personalidade extremamente narcisista, centralizadora, que na prática clínica com seus pacientes, no convívio com alunos e colegas, fazia justamente o oposto daquilo que ele tanto pregava. Então, ele meio que funcionava como um hipócrita, no caso, nessa visão dos críticos. Outra crítica sobre Lacan é que a sua postura psicanalítica ficou muito confundida com filosofia devido a uma excessiva intelectualização e a uma paixão pela demonstração de ampla erudição. Realmente, os textos de Lacan são muito complicados. Eu acho que não tem a ver com intelectualização ou com erudição, tem a ver que ele quis complicar mesmo, ele quis causar, ele quis chamar atenção para a psicanálise, ele realmente conseguiu. Mas, assim, muitas vezes não faz sentido para mim, algumas coisas. Mas a gente tenta, né? A crítica mais feroz seja aquela relativa ao tempo de duração da sessão, que eu falei para vocês, que ele faz o corte
se foi em 5 minutos ou se foi em 3 horas, mas que a crítica era maior porque ele vinha diminuindo cada vez mais o tempo de sessão. Crítica é crítica, né, gente? Por exemplo, eu tô aqui com vocês podem sair daqui e me criticar. É a visão de vocês. Mas eu tô tentando fazer uma coisa bacana, é isso que importa. Vamos lá. A sexta escola, a escola de Winnicott, escola winnicottiana, tá? Ele estudou a mãe e o bebê como uma única unidade psíquica, tá? Como fundidos. Ele tem muita importância no ambiente, tá? O ambiente inicial seria a mãe, o ambiente do bebê. O Winnicott era psiquiatra e psicanalista, então ele tinha toda essa margem de estudo aí com os seus pacientes dentro da psiquiatria. O conceito de falso self, que tem a ver com desajuste entre a mãe e o bebê. Estudou muito os psicopatas e o comportamento antissocial, tá bom? E ele fala que isso tem a ver com uma falha de ambiente, né? Uma falha ambiental ali, tá? A psique não pré-existente, ela vai se construindo, que é o conceito binômio psique-soma, que foi criado por Winnicott, e também 3 conceitos muito importantes que ele criou referente às funções maternas, que é o holding, o handling e a apresentação dos objetos, tá bom? A escola de Winnicott, importante lembrar que o Winnicott, ele bastante tempo foi ligado ao círculo kleiniano, tá? Cada vez mais se foi discordando dos conceitos teóricos e técnicos pregados por Melanie Klein, especialmente o conceito da inveja primária, aquele que eu falei para vocês, o conceito da inveja, que a Melanie Klein bateu muito e foi muito criticada e dá muita ênfase a ele. Então, a ponto que ele abriu uma dissidência com o grupo da Melanie Klein e ingressou no grupo independente, tá bom? E posteriormente foi a escola winnicottiana. As maiores críticas a Donald Winnicott, que a empolgação de Winnicott na ênfase da mãe real e no ambiente externo, em contraposição a Melanie Klein, fez com que ele fosse até um polo oposto ao dela. De sorte, ele passou a subestimar a importância do papel das fantasias inconscientes. A gente sabe que a gente não pode subestimar as fantasias, a gente vai ter uma aula semana que vem só sobre fantasias, porque é muito importante vocês saberem muito bem esse conceito, para a gente poder se aprofundar na escola de Winnicott, na escola Melanie Klein, na escola de Lacan e na escola de Bion, porque essas fantasias inconscientes têm suma importância nos seus conceitos, por isso que eu coloquei essa aula aí no meio da nossa sequência, tá bom? Então, segundo os mesmos críticos, a atitude humanista de Winnicott prejudicava a necessária imposição de frustrações necessárias, assim dificultando o surgimento de sentimentos que acompanham a vida de qualquer pessoa, como sentimentos raivosos. O que acontece? A escola winnicottiana, ela é muito maternagem, é muito acolhimento. Então, assim, o confronto, né, as frustrações que a gente geralmente tenta mostrar aos nossos pacientes através de reflexões, foram deixados muito de lado. Então, isso foi bem criticado aos teóricos que não concordavam com as teorias winnicottianas. Última escola é a escola número 7, que é a escola de Bion, uma escola bioniana, tá bom? Bion foi um discípulo analisando e seguidor da Melanie Klein, também assim como Winnicott, é considerado um autêntico inovador da prática psicanalítica. Eu gosto muito do Bion na questão da terapia de grupo. Questões de terapia de grupo em empresa, em grupo família. E, por exemplo, a gente tem aqui na nossa clínica as terapias de grupo, tá bom? Então, eu vejo uma importância muito grande do Bion nessas questões. Ele é tido como o psicanalista das terapias grupais, tá? Muitas teorias na psicanálise, ele falou que deveriam ser substituídas por modelos, tá bom? Numa forma de fazer uma simplificação, simplificar por elementos da psicanálise. Então, ele propôs 6 elementos que deveriam ser substituídos por aquele monte de teoria, por aquele monte de técnicas. Ele falou, né, a permanente interação entre a posição esquizoparanoide e a posição depressiva, que ele tirou da Melanie Klein por ser seu discípulo e analisando.
A identificação projetiva na relação continente-conteúdo, os vínculos amor, ódio e conhecimento, as transformações, a relação entre ideia e razão e a dor psíquica. Isso foi o que ele propôs como 6 elementos para simplificar a psicanálise. Mas também ele trouxe uma coisa muito importante para a gente, que são o olhar sobre as condições necessárias do analista no processo vincular, tá? Ele acredita que a análise ela é um processo de vinculação entre o paciente e entre o analisando e o analista. Então, ele propôs essas condições necessárias. Permanente estado de descobrimento, ser continente, né, na função na função alfa, aliado à função alfa, uma capacidade negativa, por exemplo, a capacidade de não saber, muitas vezes a gente realmente não sabe, e tudo bem não saber, a gente vai estudar ou a gente vai pesquisar. Uma capacidade de intuição, um estado de paciência e empatia, muito importante, a gente percebe cada vez mais. Mente não saturada, ou seja, se o analista estiver cansado, não atende, porque não vai ter ali uma análise bacana para o seu analisando. Memória, desejo e ânsia de compreensão imediata, ou seja, você tem que chegar na análise e ter interesse ali e na história do seu paciente, no contexto todo, e saber a vivência dele. A gente não tem, lógico, como saber tudo da vida do paciente, porque além de serem vários, a gente às vezes pode até misturar as histórias. Então, por isso que eu anoto, quando o paciente chega, antes da sessão, dou uma lida, tá, esse paciente, o contexto é esse. Então, isso demonstra um interesse com a história, né, uma memória, um desejo ali, uma ânsia de conhecer mais, de ajudar. E o analista ser real, né, um modelo de identificação para o analisando. Ele não ser, tipo, o analista que chegou no set é uma pessoa e depois saiu de lá é outra. Mas ele ser real. Isso tem muito a ver também um pouco com o contexto de psicologia existencial humanista, né? Que o terapeuta, ele ser o que ele é. Não ficar criando modelos, agora eu sou Freud. Fica lá com charuto, tomando o seu chá e só ouvindo. E depois sair dali, não é aquilo. Então, o analista ser real. Isso foi duas condições necessárias que o Bion trouxe para a gente, tá? O conceito deixa eu ver o que é isso. O analisando como questionador também. Ele colocou o analisando não como uma função passiva, mas de ficar se questionando constantemente dos seus processos, tá? As críticas à escola bioniana são as seguintes. Foi acusado de ser mais um matemático, filósofo e místico do que psicanalista. Assim, seus textos eram considerados confusos, herméticos e uma terminologia rígida a uma pessoa, a uma pequena elite de psicanalistas intelectualizados, tá? E foi muito criticado por muita gente por achar que ele tinha um exibicionismo de erudição e intelectualização, assim como Lacan. Eu, quando leio Bion, eu não acho isso. Inclusive, eu já li muitas coisas dele, mais propriamente ditas sobre análise de grupos, e eu não acho nada difícil, eu não acho que tem intelectualização, erudição, não acho nada. Pelo menos o material que eu li. Mas crítica é crítica, né? Fala quem quer, quem tem boca fala o que quer, e a gente aceita ou não, a gente concorda ou não, tá bom? E é isso, gente. A aula de hoje foi um pouco maior do que o normal, né? Foi 1 hora direto, porque tinha realmente muito conteúdo. E eu vou falar para vocês, eu fiz um resumo, hein? Eu fiz um resumo, porque realmente, se eu for pegar todos os tópicos de todas as escolas, a gente passa o resto da semana aqui. Mas eu peguei os principais para que a gente pudesse ter uma noção, tá bom? Agora vocês podem falar e perguntar. Não, psicanálise integrativa seria mais um termo que vamos dizer assim, mercadológico também. Não existe psicanálise integrativa. Não existe psicanálise positiva, não existe psicanálise cristã, não existe integrativa, não existe nada disso. O que existe é psicanálise, tá? O que acontece? Existem terapias integrativas. Aí você vai misturar Jung, holístico, radiestesia, hipnose, aí seriam terapias integrativas, tá bom? Mas psicanálise não se mistura, psicanálise é psicanálise. Quem faz psicanálise integrativa não está fazendo psicanálise. Agora, por exemplo,
eu estou, na minha clínica, misturando muitas vezes, pegando uma teoria de Bion, outra da Klein, outra do Winnicott, mas não saindo da psicanálise. Por exemplo, Jung não é psicanalista, Jung não é psicanálise. Então, eu estaria saindo se eu misturasse. Dentro da psicanálise, o diagnóstico ele não tem a importância que teria dentro da psicologia e dentro da psiquiatria. A gente, por exemplo, na minha linha, que é mais lacaniana, eu vou mais pelo sintoma. O sintoma é o que há de mais real no sujeito. Então, assim, para mim não importa se dentro do diagnóstico psicanalítico seria neurose foco histérica ou obsessiva, seria psicose ou seria perversão. Qual a importância que esse diagnóstico tem para o tratamento do meu sujeito? Qual a importância tem para que ele consiga ali lidar melhor com seus conflitos? É muito pouca, entendeu? É quase irrelevante. Então, o que é que acontece? O diagnóstico serve mais para que eu possa trabalhar dentro da minha clínica com esse paciente de uma forma mais que tenha mais resultado. Por exemplo, se eu pego um paciente que eu consigo chegar ao diagnóstico dele de neurose obsessiva, eu sei que a neurose obsessiva faz pensamentos, então eu vou trabalhar mais no pensamento. Tá? A neurose histérica, ela faz sintoma no corpo, então eu vou trabalhar, aquele sintoma está relacionado a um trauma, aí vem a teoria do trauma, então eu vou tentar ligar, fazer, recordar, repetir, elaborar. Então eu vou tentar voltar ali. Então, assim, o diagnóstico é para a gente, analista, fazer o manejo clínico melhor possível, mas não faz diferença